Olá, estamos de volta aqui para mais uma aula remota do curso de Licenciatura em Física do campus Nova Friburgo do Cefet-RJ. Hoje nós vamos revisar as leis de Newton que nós discutimos de uma maneira bastante compacta, no caso. Então, vamos começar. São 3 leis para a gente verificar hoje, hein? Vamos lá. Bom, antes de efetivamente entrar nas leis de Newton, hoje nós vamos ter 3 nuvens de palavras, ok? De novo, eu usei, né, o texto dos capítulos sobre as leis de Newton do livro do Paul Hilt e também contornos aí de figuras cientistas famosos que eu produzi ali, né? E então, para esse capítulo, as palavras aqui em destaque que apareceram foram força, movimento, objeto, Newton, ok? Depois vocês deem uma lida lá no capítulo, ver se vocês concordam que essas palavras são importantes nesse contexto. E daqui a pouquinho eu vou revelar que figura é essa que eu usei para construir essa nuvem de palavras. Bom, então vamos começar a nossa discussão falando sobre o movimento, que quando a gente começa a pensar assim mais fundamentalmente sobre ele, a gente vai ver que tem algumas questões bastante sensíveis que precisam ser endereçadas. Por exemplo, Zenão de Eleia, ele tinha um paradoxo, né, que de fato era um pseudo-paradoxo, porque ele tem um furo, e o paradoxo de Zenão então envolve a corrida entre Aquiles, um grande corredor, e uma tartaruga. Okay? E ele, pensando sobre essa situação, ele dizia o seguinte: bom, como que a gente explica o fato de, em uma corrida, a tartaruga ter começado essa corrida à frente do Aquiles? Okay? Então, Aquiles estava aqui numa certa posição, a tartaruga estava mais à frente, e ele pensava no seguinte: bom, quando a corrida começar, Aquiles ele vai correr até a posição em que a tartaruga se encontra. Quando ele chegar ali, a tartaruga já vai ter se deslocado. Bom, então a partir desse momento, novamente, ele vai ter que partir até a nova posição da tartaruga e ela dali já teria se movido. E na ideia dele, ele se convencia que então Aquiles nunca conseguiria chegar até a tartaruga, okay? E até mesmo nunca ultrapassá-la, né? Como que isso era possível? E, de fato, nesse pseudo-paradoxo do Zenon, o que acontece é que ele está considerando intervalos de tempo cada vez menores, né? Até que, eventualmente, esse intervalo vai se tornar infinitesimal, né? Vai se aproximar de zero, e ele não tinha essa noção de elementos infinitesimais, né? Cálculo diferencial, ainda faltavam aí muitos séculos para ser desenvolvido. Então isso mostra, né, mais ou menos como que nesse pensamento mais rudimentar, como era difícil para ele descrever, entender, né, o movimento. E não era só ele, né? De fato, Aristóteles também se dedicou a discutir sobre o movimento, e ele considerava que existiam 2 tipos de movimento. Um deles era o considerado por ele natural, né? Era um movimento que essencialmente tendia a manter os elementos da natureza, os 4 elementos juntos. Então, por exemplo, uma pedra, ao ser solta, ela cairia porque é formada do elemento terra, gostaria de estar junto do elemento terra que tem abundância no chão. E como ele explicava, por exemplo, uma pena que cai, né, na presença da resistência do ar mais devagar do que uma pedra? E ele argumentava então que a pena era feita tanto de terra quanto ar, né? Então queria ficar um pouquinho no ar e também na terra, bom, e aí caía mais devagar.
do que a pedra. Okay? Ele usava também essa analogia para entender por que um objeto, uma pedra também arremessada horizontalmente no chão, ela vai rolando e daqui a pouco ela para. Né? De novo, argumentava que era porque ela queria ficar junto ali da pedra e não com a terra, né? E não se movendo em relação a ela. Bom, outra forma de movimento que ele concebia era o chamado movimento violento, né? E esse teria, por exemplo, uma causa externa. Ele usava esse movimento, por exemplo, para justificar por que uma flecha, né, conseguia viajar na horizontal para ele sem cair, né? E ele então considerava que ali atrás da flecha surgia um movimento violento que empurrava essa flecha para frente através do ar. Né? Então, de novo, grandes pensadores tendo ainda dificuldade de explicar, né, de maneira mais sistemática, concreta, o movimento. Bom, partindo também alguns séculos à frente e também passando para essencialmente o movimento dos astros, né? O Nicolau Copérnico ele propôs um modelo heliocêntrico, né? Um modelo no qual os planetas do sistema solar então iriam se mover em torno do Sol, diferentemente do que vigorava até então, que era a ideia de que os objetos orbitavam em torno da Terra. Tá? Aristarco de Samos já tinha pensado sobre isso, mas Aristóteles também via dificuldades nessa situação devido à questão da necessidade de ter movimentos de rotação e translação. Né? A gente vai ver mais para frente que Aristóteles tinha alguns problemas com esses movimentos, mas era porque ele não conhecia ainda profundamente, não sabia descrever bem o movimento dos corpos. Bom, seguindo aqui na nossa discussão, quem trouxe grandes contribuições para o estudo do movimento, claro, foi Galileu Galilei, desculpa, com o seu famoso experimento na Torre de Pisa. Né? Nesse experimento, ele teria soltado lá duas esferas, mais ou menos com a mesma forma, do alto da Torre de Pisa. Esferas essas feitas de materiais diferentes e, consequentemente, elas tinham massas diferentes e elas teriam chegado até o solo ao mesmo tempo. Ok? Notem que esse resultado aqui, até no nosso slide, que vai estar disponível para vocês lá na nossa plataforma do Microsoft Teams, eu tenho um link para um vídeo no qual esse experimento foi reproduzido usando uma bola de boliche e uma pena. E então, dentro de uma câmara, não, essencialmente do tamanho de um prédio, dentro da qual foi feito um vácuo, né, retirado o ar que tinha lá dentro, esses dois objetos caíram e chegaram ao mesmo tempo no chão. Tá? Mas vale ressaltar que esse resultado só acontece sem resistência do ar. O Galileu Galilei ele teria mais ou menos eliminado ou contornado a questão da resistência do ar usando objetos de mesma geometria, né? Ele teria usado duas esferas. Tá? Então a resistência seria igual para os dois, e então ele conseguiu esse resultado das duas esferas caírem e chegarem ao solo ao mesmo tempo. Bom, além dessa contribuição, ele queria estudar melhor esse movimento, e o movimento sujeito à aceleração da gravidade é um movimento que ocorre, vamos concordar, relativamente rápido. Né? Por exemplo, no primeiro segundo de queda, um corpo percorre 5 metros, então ficava difícil para o Galileu medir tempo, até porque, né, ele, segundo aí os historiadores, ele media tempo usando o batimento cardíaco, por exemplo, né, é o que alguns defendem. Então, como que ele fez para melhorar, facilitar esse estudo? Em vez de queda livre, ele começou a usar planos inclinados.
ele percebeu que no plano inclinado o movimento ocorria mais lentamente e ele conseguia então fazer algumas medidas. Tá? E ele percebeu essencialmente o seguinte: se ele tivesse dois planos inclinados, um de frente para o outro, né, soltando uma esfera aqui de uma certa altura, ela descia esse plano inclinado, se deslocava na horizontal e subia até a mesma altura que antes, percorrendo aqui uma certa distância. Se esse segundo plano ele fosse menos inclinado, né, ou seja, mais horizontal, essa esfera ia mais longe. Okay? E por fim, se não tivesse outro plano, ele se convenceu que então essa esfera iria rolar e seguir indefinidamente, não iria mais parar. Ela só parava quando tinha que subir alguma outra rampa, né? E ele então foi que cunhou esse termo, né? Ele se referiu, definiu essa quantidade inércia, dizendo que a tendência então de um objeto manter-se em movimento numa linha reta foi chamada, né? Ele deu um nome, esse nome de inércia de um corpo. Bom, quem contribuiu também para essa discussão, claro, foi o Newton, com o que então ficou conhecido como a primeira lei de Newton. O Newton, ele elaborou a sua primeira lei, ou também conhecida como a lei da inércia, né? Ele simplesmente formulou as ideias de Galileu, e aqui nós temos alguns exemplos dessa propriedade da inércia, né? Então, o primeiro exemplo, a primeira figura aqui ilustra uma pessoa habilidosa que tenha posto uma mesa, okay? Vários objetos ali sobre a mesa, sobre uma toalha, e que com habilidade consegue retirar essa toalha sem derrubar os objetos. Okay? Eu confesso que eu não consigo fazer isso, mas acredito que tem gente que consiga, e os objetos que estão sobre a mesa, né, tendem a permanecer ali sobre a mesa. E essa interação com a toalha, se for muito rápida, né, essencialmente permite que eles continuem sobre a mesa e a toalha sai sem maiores problemas. Um outro exemplo muito interessante e clássico é esse aqui, né, de você ter uma esfera presa por um fio, né, pendurada por um fio, e um outro fio na parte de baixo pendurado e sobre o qual você pode exercer uma força. É um resultado interessante que, se você puxar esse fio de baixo devagar, considerando que os fios são iguais, né, tem a mesma resistência a tensões, se você puxar vagarosamente o fio de baixo, é um resultado que o fio de cima arrebenta. No entanto, se você puxar o fio de baixo, der um tranco, né, puxar muito rapidamente, é o de baixo que arrebenta. E essa situação é análoga a quando você tem, por exemplo, uma mala muito pesada, já meio velha, que você puxa a alça dessa mala muito rapidamente e ela arrebenta, vem na sua mão. Esse também é um bom exemplo de inércia, né? Quando você puxa muito rápido, a tendência dessa esfera é essencialmente não promover nenhuma tensão adicional sobre o fio de cima, e aí arrebenta embaixo. Ao passo que se você puxar devagarinho, né, o fio de cima vai estar sujeito tanto ao peso da esfera quanto a essa força que você está exercendo, e aí ele arrebenta em cima. Esse segundo exemplo, terceiro exemplo aqui é análogo ao primeiro, né? Só que agora com uma moeda, esse aqui eu acredito que eu consigo fazer. E o último, né, é o de você ter, por exemplo, a cabeça de um martelo, né, solta do seu cabo. Se você mais ou menos prender, né, essa cabeça do martelo, mesmo que fracamente, quando você fizer esse movimento, né, de bater o martelo contra uma superfície, a cabeça que é, né, feita de metal, ela tem uma massa maior, ela vai conseguir seguir um pouco mais seu movimento e prender novamente a cabeça no cabo. Então são alguns exemplos dessa primeira lei. Outra coisa interessante de discutir aqui, né, já adiantando, é que a força resultante sobre
objetos, ela é uma grandeza vetorial, as forças são vetoriais e, consequentemente, têm que ser somadas segundo as regras, né, vetoriais. No caso unidimensional, é trivial, né? Se elas têm o mesmo sentido, basta somar as duas forças. Normalmente, se elas têm sentidos opostos, uma delas tem que receber um sinal negativo, mas também sem muitas complicações, ok? E caso seja vetorial, bidimensional, né? Aí a soma é feita usando a famosa regra do paralelogramo, por exemplo. Mas isso vai ser um assunto mais explorado no curso de mecânica, tá? Aqui no nosso curso está só como um lembrete. Bom, então, considerando que um corpo está sujeito não a zero forças, mas a várias forças, por exemplo, e que essas forças, elas todas somadas, aqui nessa expressão estou sugerindo vetorialmente, que essa força resultante seja zero, ok? Então, por exemplo, eu mesmo estou aqui em pé, dando essa aula para vocês, tem uma força gravitacional me puxando para baixo, e eu não estou, em princípio, em queda livre aqui, né? Então tem que ter outra força atuando sobre mim. Essas duas somadas, elas dão zero. E isso aqui é o que nós vamos chamar essencialmente de equilíbrio. Okay? Equilíbrio, de fato, num contexto mais geral correto, envolveria também a ausência de rotações, tá? Mas nós vamos voltar a essa discussão mais para frente também. Por hora, para a gente, equilíbrio vai ser dado por somatório das forças igual a zero. Alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, dois trabalhadores aqui no andaime, tem a força-peso do andaime, a força-peso de cada um dos trabalhadores, e aqui a tensão das cordas que sustentam esse andaime. Nesse caso, o somatório das forças seria zero. Ou, por exemplo, aqui numa pessoa, né, uma menininha que está pendurada em argolas, teria aqui a força-peso dela para baixo e as forças aqui sobre os braços dela, somando todas essas forças, né, isso daria zero, somando vetorialmente, mesmo que ela esteja ligeiramente inclinada para um dos lados. Bom, pensando aqui agora mais abstratamente, né, se a gente fosse considerar um livro sobre uma mesa, né, que forças atuam sobre esse livro? Nós teríamos a força-peso, né, força-peso que puxa esse livro para o centro da Terra, e de novo, como no exemplo que eu citei anteriormente, tem uma força que a mesa exerceria sobre esse livro, e uma força essa que é para cima, né? Contrabalanceando então a força-peso para baixo, uma força para cima, que é chamada de normal. O somatório dessas duas é zero, vetorialmente, e consequentemente esse livro ele fica parado, né? Em relação a nós aqui que estamos olhando para ele, ou em relação à própria Terra. Bom, outra questão que a gente precisa levantar aqui é a distinção entre repouso e equilíbrio, né? Nós argumentamos que se o somatório das forças que atuam sobre um corpo é zero, ou em outras palavras, se a força resultante sobre um corpo é zero, porque ele está em equilíbrio. Mas isso não quer dizer que ele está parado, certo? Numa superfície sem atrito, por exemplo, né? Aproximadamente sobre o gelo, por exemplo, um patinador pode se deslocar com velocidade constante, ok? As forças que atuam sobre ele seriam peso e normal, somam para dar zero, mas ele não está parado. Okay? Então, equilíbrio para nós vai representar somatório das forças igual a zero, que é diferente de estar parado. O resultado é que, quando isso acontecer, a velocidade com que ele se desloca, se for diferente de zero, tem que ser constante. Bom,
isso está sintetizado aqui, né? Que a rapidez, que é o módulo da velocidade, também é constante, né? Também é um indicativo de equilíbrio. E aqui um outro exemplo seria uma pessoa que arrasta, então, uma caixa com velocidade constante, okay? E sobre essa caixa estão atuando duas forças, né? A força de atrito e a força que a pessoa está aplicando. Então, essas forças se somam para zero, é equilíbrio no sentido que nós discutimos, mas está se deslocando com velocidade constante. Tá? Então, não representa uma situação de repouso. Bom, sem mais delongas, vamos ver aqui qual que foi a figura que eu usei para fazer essa nuvem de palavras. Dei uma pensada aí antes, se for o caso, pausa o vídeo, ok? Que eu vou revelar agora qual foi a figura que eu usei. E talvez tivesse uma dica ali, né? Era a figura do Galileu, okay? Que teve contribuições aqui, no nosso caso, para a lei da inércia. E nessa figura aqui, ele está, inclusive, segurando uma luneta. Também foi um instrumento que ele construiu e que permitiu, né, também muitas descobertas por parte do Galileu. Bom, eu vou continuar aqui com outras leis, né? E antes disso, eu vou apresentar mais uma nuvem de palavras. Essa foi construída usando o próximo capítulo do livro do Paul Hilt, o que fala sobre segunda lei. E aqui nós vemos, né, que aparece então bastante a palavra força, peso, massa, aceleração, atrito, ok? Objeto. Depois dei uma lida e dei uma criticada também nessa figura, ver se vocês concordam que essas palavras são importantes no contexto de segunda lei. Bom, vamos agora discutir aqui qual que é a relação entre força e aceleração. Tá? Então, um exemplo clássico é o de empurrar um objeto. Okay? Quais são as forças que a gente conhece que podem ser exercidas sobre objetos? Quando eu aqui pego um objeto e empurro com as minhas mãos, quais são as forças que estão envolvidas, né? Você poderia, num primeiro momento, dizer, olha, a força que o seu braço está exercendo sobre esse objeto, ok, eu concordaria com você, mas essa pergunta, ela tem como objetivo sondar um pouco mais fundamentalmente as forças que porventura você já conheça, tá? E quais seriam tipos de força? Eu estou pensando aqui, por exemplo, na força elétrica, né? Ou na força eletromagnética. E você concordaria que empurrar um objeto, né, consiste em uma interação eletromagnética? Eu, através aqui, né, claro, do movimento, como você teria sugerido, muscular, né, gostaria de empurrar todos os átomos da minha mão através de um objeto, através de uma caixa. Mas a interação eletromagnética entre os átomos da minha mão e dessa caixa não permitem, consequentemente transmitem uma força para o objeto. Outra força conhecida que a gente já discutiu foi a força gravitacional, né? Eu já falei aqui sobre o peso algumas vezes, e então já é mais uma força aqui do nosso dicionário de forças. Mas eu também gostaria de acrescentar que existem mais dois tipos de força na natureza, que são a força fraca, responsável pelos decaimentos, né, de núcleos em outros, e também a força forte, que nós vamos também discutir mais para frente, tá? Que é a força que mantém, por exemplo, os nucleons, prótons, né, e nêutrons presos dentro de um núcleo. Se você for parar para pensar, né, a gente não viu com tantos detalhes, mas talvez você já saiba que cargas opostas se repelem. Como pode, então, um núcleo de hélio, por exemplo, a gente ter dois prótons grudados um no outro? É preciso que tenha mais uma força envolvida, né? Força essa que deve ser mais forte que a força eletromagnética, consequentemente, essa é de fato a força forte. Bom,
a aplicação de força, ela está associada, como nós vimos, à variação da velocidade. Se eu tenho um objeto parado e eu quero que ele ande, eu preciso aplicar uma força sobre ele. Se eu tenho um objeto em movimento e eu quero ou acelerá-lo mais, né, aumentar mais a velocidade dele, ou diminuir, eu preciso exercer força sobre ele. Adicionalmente, se eu tenho um objeto e eu quero simplesmente mudar a trajetória através da qual ele está se movendo, eu também preciso de uma força, mesmo que isso não acarrete mudança do módulo da sua velocidade ou da sua rapidez. Bom, o outro resultado interessante é que quanto maior a força que eu aplicar, maior é a aceleração, maior é a variação da velocidade que eu consigo imprimir a esse objeto. Então, por exemplo, se você aplica uma força, né, uma força, vamos dizer assim, de uma mão em um tijolo, você imprime uma aceleração a esse tijolo. Se você aplica o dobro dessa força, aqui eu estou representando a força de duas mãos sobre esse objeto, vai promover o dobro de aceleração. E se você aplica a força de duas mãos em dois objetos, né, nesse caso dois tijolos, você vai obter a mesma aceleração que a força de uma mão produziu em um objeto. Bom, outra força que eu queria acrescentar aqui, né, que é no fundo de natureza eletromagnética, mas que vai aparecer bastante nas nossas discussões, é a força de atrito. E ela, numa primeira aproximação, né, para a gente ganhar um insight sobre a sua natureza, ela vem das rugosidades dos materiais. Então, quando você quer, né, deslizar um material no outro, essas rugosidades dificultam esse deslizamento e, consequentemente, produzem o atrito. Prosseguindo aqui, a gente vai fazer uma outra discussão acerca da massa e do peso, né? E para isso, eu primeiro ia refletir sobre o que é a massa, que propriedade é essa, né? Então, num certo sentido, a massa ela é uma medida da quantidade de matéria que tem um objeto, né? Por exemplo, ou um sistema. Se você pega, né, um saco de arroz que tem, por exemplo, 1 quilo de arroz, aí você tenta mover esse objeto, percebe que ele tem ali uma certa massa. Se tiver o dobro de arroz, aí tem uma massa maior. No sentido que a gente discutiu antes, por exemplo, uma mesma força iria produzir agora metade da aceleração. Okay? Se eu vou de 1 quilo de arroz para 2, por exemplo. Então, a massa seria aqui a quantidade de matéria em um objeto. E outra propriedade de interesse é o peso, né? E o peso, o que é? É que a gente costuma usar esses termos de maneira indistinta, né? Você pega, por exemplo, 1 quilo de arroz, talvez você consiga pegar tranquilamente. 5 quilos também. Agora, 1 galão de 10 litros de água, você vai dizer, poxa, isso aqui é bem pesado, né? Ou a gente até no mercado encontra assim, olha, o peso desse saco de arroz é 1 quilograma. Bom, aqui a gente já está fazendo uma discussão que tornaria essas quantidades distintas, né? Até como nós vamos ver, a massa é medida em quilogramas, mas o peso não, porque o peso ele é uma força, é o resultado da interação gravitacional entre a Terra e um objeto. Consequentemente, no Sistema Internacional de Medidas, a sua unidade é o Newton. Tá? Então, o peso ele é a força gravitacional sobre um objeto. Mas por que a gente usa de maneira indistintiva um e o outro? Isso é porque próximo da superfície da Terra, o peso e a massa eles estão relacionados apenas por uma quantidade, que é a aceleração da gravidade. Como ela é constante, próxima à superfície da Terra, né? E também para os efeitos práticos do nosso dia a dia,
acaba que o peso e massa eles são proporcionais, tá? Mas aqui na nossa discussão, no nosso curso, eles sem dúvida não podem ser confundidos. Bom, só para completar ali, né, a unidade da força no sistema internacional é o Newton, okay? E a de massa é o quilograma. Bom, partindo para tentar formalizar a segunda lei de Newton, eu gostaria de discutir um exemplo bastante interessante. Esse exemplo é lá do livro A Matéria, Uma Viagem do Espírito, do Luiz Carlos de Menezes. Tá, um livro muito interessante, por sinal, para vocês terem aí uma leitura simples, tá? E bastante ilustrativa, com muitos exemplos bacanas do dia a dia. Bom, então esse exemplo, ele consiste no seguinte: imagine uma astronauta que, por algum motivo ali, ficou longe da sua nave, não tem nenhuma ligação com ela através de cordas ou tudo mais, e precisa, né, por questões de sobrevivência, voltar para sua nave. Mas ela está em repouso relativo a essa nave. Okay? Então, pela lei da inércia, se ela está em repouso relativo e não sofrer nenhuma força, ela vai continuar assim indefinidamente e não irá sobreviver. Tá? Como que ela pode fazer para voltar para sua nave? Né? Que iniciativas ela deve tomar para voltar para sua nave? E, bom, eu vou aqui adiantar também um outro conceito. Eu queria introduzir mais um conceito aqui, que é o de momento linear. É uma quantidade obtida a partir do produto entre a massa de um corpo e a sua velocidade. Tá? Então, o que essa astronauta deveria fazer? Se ela está aqui numa certa posição e a nave está, por exemplo, aqui para a minha direita, né, o que ela deve fazer é o quê? Arremessar algum objeto para o seu lado esquerdo. Okay? Se eu, então, arremessasse aqui um objeto nesse sentido, eu iria me deslocar neste outro sentido. Certo? É um resultado que o momento linear do objeto que ela vai arremessar vai ser numericamente igual ao momento linear que ela vai adquirir. Okay? E mais, outro resultado interessante é que se esse arremesso ele for realizado com uma força pequena, okay? E por um curto intervalo de tempo, por exemplo, um leve peteleco nessa ferramenta, claro, a ferramenta não vai adquirir muito momento linear e nem ela. Se essa força ainda for pequena, mas durar um intervalo de tempo maior, ela vai conseguir uma variação de momento linear maior, vai sair com mais velocidade. Se ela exercer uma força grande, mas por um curto intervalo de tempo, também não é um resultado ótimo. A melhor situação mais favorável seria exercer uma grande força por um longo intervalo de tempo, o máximo possível, que isso faria com que ela se deslocasse com maior velocidade em direção à nave. Se você for pensar, né, aqui na Terra a gente também faz isso. Um nadador, por exemplo, ele estica o braço o máximo possível, pega essa porção de água e leva até o mais para trás possível. Assim ele exerce a maior força pelo maior intervalo de tempo possível e assim consegue grandes propulsões. Tá? Em termos matemáticos, isso se representa dessa maneira. A variação dessa quantidade, que é o momento linear, ela é igual à força aplicada, aqui estou considerando que a força é constante ao longo dessa interação, vezes o intervalo de tempo. Tá? Mais para frente, né, no curso de mecânica, vocês vão ver que, essencialmente jogando aqui os termos para lá e para cá e usando considerações diferenciais, que isso representa então que a força é a derivada do momento linear em relação ao tempo. E isso, essencialmente, é a segunda lei de Newton. No caso em que a massa é constante, isso se reduz ao famoso F igual a ma,
que talvez vocês já tenham visto em algum contexto. Tá? Então, eu estou sugerindo aqui que se a massa for constante, a variação do momento linear é simplesmente a massa vezes a variação da velocidade. E que isso, então, resulta na famosa F igual a ma. Bom, pensando aqui, voltando agora ao experimento de Galileu, mas com esse conhecimento sobre segunda lei, nós teríamos o seguinte: sem resistência do ar, né, é fácil da gente perceber que a aceleração da gravidade é igual para objetos de massas diferentes. Okay? Seja um tijolo, 2 tijolos, uma pedra, uma pequena pena. Por quê? A força gravitacional é m vezes g, né? E a aceleração do corpo pela segunda lei seria a força a qual ele está sujeito dividido pela massa. Okay? Como a força gravitacional é proporcional à própria massa, a aceleração é igual a g. Caso tenha resistência do ar, aí sim a figura pode mudar. Né? Por exemplo, a resistência do ar é proporcional à velocidade. Né? Em primeira aproximação é linearmente dependente com a velocidade e é proporcional à área de seção reta, né? Ou a área frontal, a gente pode chamar assim. Aqui no exemplo dá para perceber que se você, um paraquedista, né, ao pular do paraquedas, se ele ficar em pé, né, e se deslocando aqui ao longo de um eixo que passe da sua cabeça até os seus pés, a área frontal dele é pequena e, consequentemente, ele sofre uma resistência do ar menor. Se ele ficar, né, na horizontal, a área dele frontal é maior, consequentemente, ele sofre maior resistência. E, mais ainda, se ele tiver com um paraquedas, por exemplo, né, que então tem uma grande área e permite uma força de resistência maior e até um pouso mais seguro, mais suave, nesse caso. Bom, revelando aqui agora a nossa personalidade, né? Se você quiser ainda dar um pause no vídeo aí, antes de eu falar para você refletir, vamos lá. Essa personalidade, então, é o próprio Newton. Essa aqui foi a figura que eu usei, né, para construir o contorno e fazer, então, esse mapa de palavras, certo? Bom, eu vou progredir aqui, então, para a última lei de Newton. Então, vou usar aqui mais uma nuvem de palavras. Agora nós vamos falar sobre terceira lei, e aqui apareceu, então, força, objeto, Newton, reação, movimento, aceleração, sistema. Essas foram as principais palavras que apareceram no capítulo sobre terceira lei de Newton. Prosseguindo aqui, né, vamos pensar sobre as forças que atuam sobre uma pessoa que se apoia em uma parede. Tá? Então, a pessoa, né, precisou trocar o calçado, amarrar o cadarço, por exemplo, se apoiou em uma parede. Quais são as forças que atuam sobre ela? Seriam peso, que a gente já viu, seria a força normal, essa já tinha, e agora, né, quando ela encosta aqui, se inclina em direção à parede, tem uma outra força atuando sobre ela, né, que seria uma força, se eu estou encostado aqui numa parede, né, seria uma força que me empurra nesse sentido que eu estou induzindo. Se você parar para pensar, a gente está tendo uma força na vertical que é a peso, outra normal, uma terceira aqui nesse sentido, mas a pessoa continua parada. Bom, isso é porque nós temos que nos lembrar também que se o chão não for escorregadio como gelo ou um piso ensaboado, tem também a força de atrito atuando sobre essa pessoa, justamente a força que faltaria para contrabalançar esse sistema e deixá-lo em equilíbrio. Bom, outra situação ilustrativa aqui seria de um boxeador, né,
que ao acertar um saco de pancada com uma massa grande, ele vai exercer uma grande força sobre esse saco e vai sentir também uma resistência, né? Vai parar o braço dele. Se ele fizer esse movimento sobre uma folha de papel, a resistência vai ser pequena e, muito provavelmente, né, ele poderia até cair no chão, okay? Sem sofrer resistência nenhuma. Outra coisa que eu quero enfatizar é que essas forças que a gente está discutindo, né, as interações, elas estão sempre associadas a pares, ação-reação, né? Então, se o boxeador exerce uma força sobre o saco de pancada, ele sente uma força de volta, né? Se ele exerce uma força pequena ali sobre o papel, ele também sente uma força pequena. Então, essas forças, elas surgem em pares, tá? Essas interações todas são caracterizadas por pares de forças. Bom, e agora, né? Existe uma força que é ação, a outra força é reação. Como é que se dá essa interação? E eu já comentei anteriormente, de fato, não tem uma das forças que possa ser privilegiada como ação em detrimento da outra ser reação. Elas são um par, ação-reação. Até porque, mesmo nessa colisão, né, ou nessa interação entre a luva de boxe e o saco de pancada, é uma interação eletromagnética, né? Ela independe se foi um que exerceu a força ou não, só do fato dessa luva querer, né, atravessar o saco de pancada, surge essa interação e é uma interação par ação-reação. Vamos pensar assim. Tá? Então, o resultado é que para cada ação existe sempre uma reação de mesmo módulo e orientação oposta. Aqui estão alguns exemplos, né, de para ação-reação, por exemplo, um pneu que empurra o solo para trás e o solo então empurra o carro para frente, ou um foguete que ejeta material num sentido e se desloca no outro. Okay? E outros exemplos aqui, outro muito importante também é o par ação-reação, entre a força-peso sobre um objeto e esse objeto também atrai a Terra, né, em direção a ele. Então, um par ação-reação bastante importante. Bom, vamos repensar aqui o nosso sistema, porque se a gente pensar de uma maneira menos rigorosa, a gente se convenceria que se para cada ação existe uma reação, como que pode haver alguma força resultante, né? Sempre eu vou somar todas as forças, vai dar tudo zero, e então tudo estaria em equilíbrio. Né? Mas o fato aqui é o seguinte, se nós revisitarmos o problema da astronauta, nós vamos nos convencer do seguinte, que o sistema astronauta mais objeto, né, quando ela empurrou esse objeto, as forças que atuaram ali nesse sistema foram internas e, consequentemente, não alterou o estado de movimento desse sistema. Então, eles tinham um certo momento linear no começo. Se eles estavam parados, por exemplo, em relação a gente, esse momento linear seria zero. Se o objeto sai para um lado com um certo momento linear e a astronauta sai para o outro com o mesmo momento linear, ao somar os dois, como eles teriam sinais opostos, continuaria dando zero. No entanto, se eu considerar que o sistema é apenas a astronauta, quando ela empurrou o objeto, ela sofreu uma força, né, e, consequentemente, alterou seu estado de movimento de repouso para algum movimento retilíneo uniforme em direção à sua nave. Então, se eu considerar esses dois sistemas, astronauta mais bigorna, ou instrumento, como eu sugeri, e somente astronauta, as conclusões são que, no primeiro caso, o estado de movimento não se altera, e no segundo, o estado de movimento, sim, se altera. Okay? Então, para nós refletirmos sobre variação de movimento e forças, a gente tem que saber bem qual é o nosso sistema. Progredindo aqui para planos inclinados, né? Vejam essa situação.
se eu tenho um objeto sobre um plano horizontal, nós já discutimos aqui algumas vezes, o que nós temos é um par de forças. Muito cuidado, porque não é um par ação-reação, ok? Mas temos aqui duas forças, uma para baixo é a força peso e a outra para cima é a normal. À medida que eu vou inclinando esse plano, essa força peso continua na vertical e a normal ela vai se alterando, porque ela é perpendicular ao plano onde esse objeto se encontra. Okay? Isso até é um indicativo de que não poderiam ser um par ação-reação, né? Porque elas têm que estar na mesma direção em sentidos opostos. Bom, até que quando o objeto está aqui encostado, né, numa parede vertical, ele não tem nem mesmo normal. Bom, essa outra situação aqui, ela já seria caracterizada pela presença também do atrito, né? Então, esse sistema aqui poderia estar nessa configuração sobre o gelo, por exemplo, e aí esse tênis iria escorregar. Se tiver atrito, aí tem uma força adicional aqui nessa direção, e ele estando então em repouso, né, todas essas forças aqui somariam para dar 0. Bom, finalizando aqui então a nossa revisão sobre leis de Newton, vamos ver qual que foi aqui a figura que eu usei para produzir essa nuvem de palavras. Tá? Então vamos lá, sem muito mais mistério, foi o Paul Hewitt, é uma foto inclusive do livro, né, do nosso livro texto. Então, para quem ainda não conhecia, esse aí é o Paul Hewitt, o autor do livro que a gente usa no nosso curso Física Conceitual. Bom, então pessoal, espero que vocês tenham aproveitado essa aula, tá? Deem uma olhada aí no capítulo, deem uma lida também, tá certo? E lembrando, se vocês gostaram desse vídeo, que bom, o objetivo era esse mesmo, ok? Então, até a próxima, valeu, tchau!